Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Gabriel e hoje vamos abordar o tema educação financeira. E eu trouxe duas especialistas maravilhosas que eu vou apresentar aqui, a Sandra e a Cris. Vou começar pela Cris. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Cris, sabe o que é interessante? As pessoas podem não te conhecer e não ter a menor ideia de quem é você, mas eu sei que você tem um conhecimento gigantesco para passar. Você poderia dar uma breve informação da sua atuação, do que você faz? Claro. Bom, vamos lá. Eu sou a Cris Godoy, eu sou planejadora e consultora financeira. E eu já trabalho com o ramo aí da consultoria há uns 4 anos. E antes disso eu trabalhei por 12 anos para empresas desde instituição financeira, então trabalhei no Bradesco por 5 anos, passei aí por algumas multinacionais e sempre na área de planejamento financeiro. Nesta área, eu entendi, né, que independente do lugar onde eu estivesse trabalhando, a essência do meu trabalho era basicamente ali ajudar a empresa tomar decisão. E aí, durante esses 4 anos, eu fiz essa transição e hoje eu ajudo pessoas a ter uma relação melhor com o dinheiro e também a tomar melhores decisões. Ou seja, você impacta mesmo, principalmente na vida das pessoas, né? É isso aí. Teve uma transformação gigantesca ali nas empresas e hoje tem um grande impacto na vida das pessoas. Isso é muito bom, porque hoje em dia as pessoas são bem perdidas na questão de dinheiro. Sim. Principalmente que hoje em dia as pessoas acham que ganhar dinheiro é muito fácil. Exato. O jogo do tigrinho, as apostas esportivas, está muito grande esse mercado. As pessoas falam, não vou planejar minha vida financeira não. Deixa do jeito que tá, eu jogo ali no tigrinho, uma hora vai dar certo a minha vida. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Ah, mas daqui a pouco eu acerto uma aposta esportiva aqui, esse time aqui vai ser campeão e daqui a pouco eu tô com dinheiro no bolso. Muito obrigado, Cris. E agora a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Sandra, Gabriel. queria que você se apresentasse para explicar um pouquinho quem... Gabriel, volta nessa fala aí. Você já virou a cadeira muito lá pra mesa. Ah, tá bom. Entendeu? Tá. Foi sem querer, né? Tá. E o meu ângulo tá certo? Tô tentando não virar Tá tanto o ótimo, corpo. O ângulo tá ótimo. Vai lá, Gabriel, volta na apresentação dela, tá? Vai lá, já. Oi, Sandra, agora eu quero apresentar a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Sandra, eu tenho certeza que você tem um conhecimento maravilhoso para ajudar aqui no nosso podcast. Eu queria conhecer quem é a Sandra, o que a Sandra realmente faz. Deixa eu começar agradecendo o convite, adorei poder estar aqui, já sou sua fã há bastante tempo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Sandra Aagesen, criadora do Porquinho Gordo. Eu ensino educação financeira para as crianças, porque eu acho que a gente deve começar desde pequenininho. Eu sou advogada, fui advogada a minha vida inteira, por mais de 30 anos, e eu via passar na minha mesa do escritório alguns pais, mães, algumas pessoas muito endividadas e pessoas honestas, que elas eram endividadas, elas queriam pagar as suas dívidas, mas não conseguiam se organizar para isso. E eu ficava desesperada pensando, não quero isso para os meus filhos. Então eu dava sempre educação financeira para eles dentro de casa, tenho 3 filhos, e eu ensinava para eles com brincadeiras, com historinhas, sempre com bastante diversão. Depois, quando eu me aposentei do direito, aí eu fui cuidar das crianças com educação financeira para a criançada, que é o que eu faço hoje em dia. Realmente para criar um impacto desde o começo. Não é à toa que países de primeiro mundo atuam exclusivamente com a educação financeira desde berço. Hoje em dia, aqui no Brasil em 2020 entrou a disciplina de educação financeira, só que se você for identificar o público que está recebendo esse conteúdo, é uma geração apelidada de geração Z. Eles não estão muito preocupados com essa informação, não. É verdade. Eles podem até ver o professor, a dedicação dele lá, ele olha assim e fala, tá bom, professor, beleza, eu vou guardar dinheiro sim, obrigado. Obrigado aí pela informação. Só que eles não entendem a importância, o impacto financeiro que é causado na vida da pessoa, quando ela tem desde berço uma formação. Não é à toa que nós percebemos que grandes empresários, eles já têm uma cultura bem impactante de falar do dinheiro já com a criança, de decisões financeiras. Por quê? Porque ele entende que o jogo da vida é o dinheiro. A moeda de troca do mundo é realmente o dinheiro. Então, cuidar desde criança causa um impacto muito grande.
Exatamente. Se a gente não tiver uma base firme, se a gente não fortalecer as crianças desde pequena, fica muito mais difícil mudar isso depois de adulto, né? Não, isso é verdade. Tanto que, ó, se a gente for avaliar, lá em Provérbios 21:5, diz exatamente assim, ó. Os planos bem elaborados levam à abundância, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Isso é uma causa muito impactante. Quando a pessoa não tem um plano, não tem nem para onde ir, é a mesma coisa de você sair de casa, pegar o carro, pegar a moto, a bicicleta e só sair andando sem nenhum destino. Faz sentido isso, Sandra? A pessoa sair sem nenhum destino? Nenhum. Então ela tem que ter um bom plano. E você culturalizando desde pequenininho é uma coisa muito gratificante, uma coisa muito bonita, né? Que quem não quer ser próspero? A pergunta, as pessoas falam, poxa, eu quero ser próspero, mas você vai ter que pagar o preço. Perfeito, é bem isso mesmo. Tem que pagar um preço. Agora, Cris, eu queria saber um pouco mais de você, Cris. Olha, você é uma pessoa nova. E agora eu queria saber, lá na época da escola, você não pegou a questão de educação financeira ali de imediato. Mas o que te fez te transformar em uma educadora financeira, uma planejadora financeira? Eu queria saber, lá no início, você teve uma educação financeira quando saiu da escola? Como é que você começou a ganhar dinheiro? Eu queria saber um pouco mais de você. Bom, acho que no geral, respondendo a sua pergunta, eu vim de escola pública, né? Então eu acho que esse acaba sendo um fator um pouco agravante no sentido de falta de educação financeira, né? Eu não tive essa educação dentro da escola, então eu fui aprendendo com a vida, né? E aí, o primeiro aspecto que a gente aprende a lidar com o dinheiro é dentro de casa, que é o reflexo do que a gente aprende com os nossos pais. Inclusive, dentro da consultoria, uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus clientes é exatamente essa. Como era a relação do dinheiro que seus pais tinham e como isso refletiu na sua vida, né? Então, eu acredito muito que é sempre 8 ou 80, né? Ou a gente literalmente replica o que a gente viu, ou a gente faz completamente o oposto. Dentro da consultoria e na minha própria vida eu vejo exatamente isso, né? Então, eu cresci com uma tendência um pouquinho maior a ser aquela mais mão de vaca mesmo, né? Eu acho que é muita natureza de quem trabalha com planejamento e educação financeira, que entende desde cedo, até olhando o nosso ambiente ao redor, a importância de poupar, né? E eu acredito que isso veio muito da minha mãe, assim, né? Exatamente por ter esse histórico familiar de ter uma mãe que largou a profissão para cuidar dos filhos. Então, eu tenho isso muito intrínseco dentro de mim, do quanto é importante a gente criar o hábito de poupar, exatamente para a gente ser independente até nas nossas próprias relações mesmo, né? E aí ter justamente como eu vou falar? Ter a escolha, ter o poder de escolha, né? Então, é assim que eu acredito que, no final das contas, a relação que você tem com o dinheiro é muito mais importante do que o quanto você ganha, né? Não, sim. E o que eu gostei de você ter falado foi sobre as questões que as pessoas são as consequências dos pais, né? Sim. Mas isso não é uma coisa ruim. Porque muita pessoa olha e fala, poxa, o meu pai sempre esteve endividado, a minha mãe nunca conseguiu guardar nada de dinheiro, sempre quando ia adquirir qualquer coisa era parcelado, era financiado. Só que as pessoas não entendem que tem como modificar isso. Sim. E através da sua metodologia, da sua maneira de ensino, você ensina exatamente isso. Como que uma pessoa é capaz de mudar os hábitos que foram impactados exclusivamente pela natureza dela, né? Que foi a vivência dela. É lógico que ao longo do tempo ela adquiriu outros conhecimentos, né? Ela adquiriu o conhecimento do respeito, de todos os critérios que os pais passaram. Só que às vezes, no ponto de dinheiro, eles não passaram a maneira correta de lidar. Mas não é culpa deles. É porque, infelizmente, eles tiveram esse ensinamento. Eles passaram exatamente o que foi ensinado para eles. Sim. E também eles vivem em uma outra realidade. E o que eu gostei
Quando a gente fala dessas pessoas que não sabem tomar as decisões financeiras, que ficam um pouco perdidas e não sabem como poupar, às vezes é mostrar para elas as decisões. Porque vale mais a pena você simplesmente ficar comendo toda vez ali no intervalo do seu trabalho, gastando os seus R$30 num restaurante qualquer, comendo toda vez, gastando um dinheirinho, ou simplesmente você levar uma marmita, onde você vai poder comer uma comida mais saudável, e ao final de semana você comer o que você quiser. Você entrar no restaurante e simplesmente podendo decidir, vou comer exatamente isso, eu não quero saber o preço. Exato. E isso são decisões financeiras que as pessoas não sabem que existem. E tem pessoas que às vezes chega numa idade e fala, nossa, eu nunca comi um hot roll, nunca fui num restaurante japonês, um restaurante árabe, sempre tive a vontade, só que ela não entende que se ela cortar algumas decisões delas durante a semana, ela consegue simplesmente ter uma experiência maravilhosa aos finais de semana. Isso não é ser mão de vaca, é saber tomar decisões inteligentes. Sim. E isso é um impacto que causa gigantesco nas finanças. Principalmente quando a gente fala de poupar, às vezes a pessoa precisa poupar ali dinheiro para uma futura aposentadoria. Só que ela não sabe nem por onde começar. Só que ela não consegue ver que a longo prazo ela vai ter um retorno gigantesco. Sim. Que outros países, por exemplo, dá o exemplo da Austrália, na Austrália 70% da população conhece a profissão que é um planejador financeiro, coisa que aqui no Brasil eu acho que não tem nenhuma porcentagem que conhece essa atuação. Sim. Então, eu queria realmente ressaltar a importância que a sua área está fazendo e o impacto que está causando aqui dentro do Brasil. Muito boas suas palavras, gostei bastante. E, Sandra, eu queria saber um pouco mais ali. Eu entendi perfeitamente como foi a sua cultura de lidar ali com seus filhos, porque você identificou algumas coisas ali nos seus próprios clientes que passavam dificuldades financeiras, mesmo tendo altos valores de recebimento, tendo receita maravilhosa, tendo um bom salário, sendo um empreendedor de sucesso, não sabia se controlar. Tinha o desenvolvimento da compra compulsiva, que é exclusivamente direcionado com uma condição na nossa mente, que é a dopamina, que é a busca de um prazer imediato, um prazer que traz eu preciso de algo que vai me trazer um resultado muito rápido. E a compra compulsiva já é isso. E a compra compulsiva é onde que realmente causa a situação do endividamento. Isso mesmo, Gabriel, perfeito. É bem isso esse ponto que você tocou é o mais importante, porque isso é compulsivo. Os gastos que estão sendo feitos, as pessoas não estão se controlando, elas não estão vendo que elas têm a escolha, elas têm a possibilidade de escolher não gastar e ser feliz do mesmo jeito. É isso que elas não têm, porque elas foram criadas de outro jeito. Se a gente conseguir pegar desde pequenininho as crianças, é que eu sempre falo, até para você, eu falo cofrinho, você começa a pôr a moedinha aqui dentro, não adianta nada, isso aqui vira um depósito de moeda, se você não direcionar para o que a gente vai fazer com isso que a gente está guardando. Aí sim, você começa a entender que se você planejar, você for guardando as suas moedinhas, mas depois, no fim de semana, ou no fim do mês, ou quando chegar, o cofrinho estiver cheio, a gente vai naquela lojinha que você queria, que tinha aquele brinquedo que você gostou tanto, e você vai pagar com o dinheiro que você poupou, você começa a inverter isso e mostrar que ao invés de compulsividade, de sair comprando coisas que você às vezes nem gosta, nem está tão interessado, você consegue comprar um objeto de desejo, consegue realizar um sonho, porque você soube escolher melhor entre aquele gasto do que você disse dos R$30 de uma comida qualquer. Em vez disso, não. Você consegue saborear no super restaurante aquele restaurante gostoso, árabe, que você estava querendo comer aquela comida há tanto tempo, porque você soube poupar sem sacrifício. Porque uma vez que se torne um hábito, você começa a ser feliz de fazer essa escolha. Você faz porque você quer realizar aquele sonho. Muito bom, isso mesmo. Nossa, gostei, hein, Sandra? Sandra, foi tão gratificante porque é exatamente saber tomar decisões inteligentes. Exato. As pessoas falam, poxa, como é que eu consigo ter uma vida financeira legal? Primeira coisa que a pessoa precisa entender, não existe estabilidade financeira. Existe equilíbrio financeiro. Quando a gente olha o malabarista,
ele está constante em movimento. Ele está em equilíbrio em constante movimento. Quando ele está lá em cima do monociclo, ainda fazendo malabares, ele está em constante movimento. E a questão de finanças é exatamente isso. É você conseguir ter a sabedoria de tomar boas decisões, poupando para comprar o brinquedo que você tanto sonha, podendo ir visitar o restaurante que você tanto desejou, e ali no seu período da infância. Como é que foi a sua relação com o dinheiro? Como que você começou na vida? Como você começou a ganhar o seu dinheiro ali? Como é que foi aquele período? Eu sempre gostei de dinheiro, sempre gostei de ganhar dinheiro, me esforçava, juntava jornal para vender e os meus pais estimulavam isso, era bem bacana. E eu fui crescendo sempre dando um jeito de arrumar um dinheirinho aqui, arrumar um dinheirinho ali para poder realizar os meus sonhinhos. Nunca fui alguém realmente consumista no meu tempo, o consumo não era tão agressivo como é hoje em dia. Hoje em dia é mais complicado mesmo. Mas existia, claro, as amiguinhas da escola sempre tem aquela disputazinha. Eu não ligava tanto, porque eu tinha muito claro o que eu queria. Quando eu fui prestar vestibular, eu só prestei vestibular porque eu punha na cabeça. Eu olhava as pessoas de uma forma estranha e pensava, se alguém consegue, por que eu não consigo? Olha, como é uma fase em que vale a pena a gente ir criando a criança com essa autoestima de que ela sabe que se alguém consegue, ela consegue também. E isso para mim era absolutamente normal. E eu acho que é isso que vai ajudar a gente a crescer na vida. Nossa, eu gostei. Verdade. Nossa, Sandra impactou aqui numa maneira, por isso que não é à toa que o Porquinho Gordo cresce a cada dia, as redes sociais, uma coisa, porque causa um impacto muito grande. Obrigada. E você tem uma disciplina gigantesca, e ainda traz um conhecimento, deu para perceber que num curto período de fala ali de 2 minutinhos, você trouxe uma informação muito gratificante que vai agregar muito na vida das pessoas. E elas têm que entender o seguinte, muitas pessoas não sabem nem por onde começar. Ficam completamente perdidas. Tem pessoas que estão numa situação, eu não tenho dinheiro para comprar nada, eu estou mega endividado, meu cartão de crédito explodiu, o que eu faço? Tem pessoa que não sabe nem por onde começar. Sim. Aí que complica. Só que aí nós temos um critério. Cris, quando você tá passando mal, às vezes numa questão de saúde, você busca um especialista que vai cuidar da sua saúde, ou você pergunta para qualquer pessoa na rua, qual que é a sua opção que você toma? É até uma pergunta meio óbvia, né? Mas, de fato, até como uma boa virginiana, eu vou procurar um especialista, né, que entenda do assunto para solucionar o meu problema, né? E aí, entrando até um pouco nessa questão, né, que a gente falou de tomar melhores decisões, eu vejo muito que a dificuldade para que isso aconteça é que, normalmente, todas as decisões que envolvem dinheiro têm um aspecto emocional muito forte, né? E, principalmente, as pessoas que estão naquele ciclo vicioso, estão vivendo a vida no piloto automático, tem uma série de variáveis, né, que acabam ocorrendo dentro da vida delas, que acaba influenciando nessa tomada de decisão no dia a dia com o dinheiro, né? Então, por isso que eu acho tão importante essa busca por um especialista para poder, de fato, ajudar essas pessoas, né? Porque, além de todo o conhecimento e especialização que a gente traça junto com o cliente, a gente também entra com aquele fator isento mesmo para mostrar, até para ajudar o cliente a alcançar o equilíbrio entre a emoção e a razão, né? Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de eu negociar com clientes algum desejo imediato que eles têm para ontem, eu posso falar assim, vamos esperar 2 meses para isso acontecer, e aí você não acaba se atrapalhando com as suas finanças. Então, é muito legal esse apoio e essa troca entre cliente e planejador financeiro, né? Realmente. Que bacana. Realmente. Ô, Sandra,
Você percebeu que a Cris, ela tocou exclusivamente na ansiedade que as pessoas têm. Uma ansiedade gigantesca, principalmente quando é tomar decisões financeiras. Você tem alguma coisa para falar, para tratar essa ansiedade financeira? Porque é o que mais gera dívidas, essa ansiosidade. E hoje em dia, o mercado digital, ele facilita muito direcionar um produto específico exclusivamente para uma pessoa que tem a tendência a comprar ele. É verdade. Então, as empresas elas conseguem divulgar exclusivamente para um público específico. E aí causa essa questão de ansiedade. Consequentemente, as pessoas querem gerar o desejo de comprar, de ter logo, de desfrutar daquele produto que às vezes é um prazer imediato que não vai gerar nada a longo prazo. Você tem alguma coisa para falar disso? Nossa, esse assunto é perfeito. Tem tudo a ver. Há quase uma exploração das pessoas, porque o comércio consegue detectar o que você está procurando, o que você vem pesquisando, e ele vai te bombardear de super ofertas que na verdade não são, você não precisa daquilo. Um exemplo grande que eu posso te dar são os bancos. Se você pensa bem, na sua casa, você teria coragem, qualquer mãe, pai, irmão ou você mesmo, você teria coragem de sentar na frente do gerente do banco e pedir um empréstimo? É bem difícil. As pessoas têm um pouco de receio de ir lá e pedir um empréstimo. Ai, meu Deus, ele não vai deixar, os juros vão ser muito altos, eu vou me endividar, vai ser muito ruim para mim. A ideia que você tem de pedir um empréstimo não é uma ideia tão boa assim. Eu acho que as pessoas não gostam disso. Só que o banco detectou isso e fez o quê? Te deu um cartão de crédito. O cartão de crédito é um empréstimo que você pede para o banco. Só que você não precisa passar por nenhum constrangimento, você não precisa ficar preocupado, os juros vão ser muito, muito, muito maiores do que se você pedisse um empréstimo pessoal ali para o seu gerente. Só que você não fica sabendo disso. Então, essa ansiedade, ela é controlada pelos outros e ela é usada contra você. Você precisa ter conhecimento, por isso que eu falo, se você conseguir ter conhecimento desde a infância, melhor ainda. Mas se você não tem, busca por conhecimento, busca por informações, busca por uma planejadora financeira, busca por alguém que te ajude a você conhecer e não ser bombardeado por essa oferta que só vai te prejudicar. Não, realmente. Antes de eu tocar a bola para a Cris, eu queria falar só um pouco do cartão de crédito. Perfeito. O cartão de crédito nada mais é que um pedaço de plástico imposto pelo sistema para te deixar rico durante 30 dias. Só que, na verdade, é apenas uma isca para você virar uma isca de carniça gigantesca no prato dos urubus, que são os bancos. Perfeito. Porque os juros do cartão de crédito, depois de um certo tempo, ele passa de 300 a 400%. E aí, cada fatia que você paga é um pedaço da carniça que é servida no prato dos urubus, que é exclusivamente os bancos. Cartão de crédito nada mais é que um pedaço de plástico que foi imposto pela sociedade apenas para deixar o pobre sonhar um pouco, conseguir transformar o sonho dele em algum prazer imediato. Você começa a gastar o dinheiro que você nem tem, o dinheiro que você nem fez. Perfeito. Só no desejo de saciar uma sede que você tem tanto interior, que nada mais é que os urubus estão loucos para consumir essa carniça por completo. Perfeito, Gabriel. E, Cris, eu queria saber de você, quando chega ali na parte do cartão de crédito, como que você dá umas orientações exclusivamente para os seus clientes, e não só os seus clientes de agora, os seus futuros clientes? Como que você tem uma dica para auxiliar, principalmente o quê? Percebemos que isso é imposto pelo sistema. Outra coisa também, outro ponto. Trabalhe a ansiedade. Sim. Saciar um prazer imediato que já envolve uma condição na nossa mente, que é a dopamina. Que a dopamina ela está presente em diversas coisas, seja na comida, seja no consumo de droga e também no consumo de produtos. Não é à toa que até as cores que eles impõem em diversos produtos é exclusivamente para criar o desejo de consumo. E quando chega ali um cliente que está numa situação endividada com cartão de crédito, que pode passar 300% a 400% ao ano de juros, quais são as orientações que uma pessoa deve seguir? O que ela pode fazer para sair disso?
É uma bola de neve, né? Na maioria dos casos que eu atendo, existe até uma questão muito popular, que é um padrão de comportamento comum, onde as pessoas responsabilizam o cartão de crédito por ter uma vida financeira comprometida, né? E não conseguir fazer nada. E uma das primeiras coisas que a gente faz, até antes de chegar no cartão de crédito, né, dentro da consultoria, primeiro é ter aquela conversa mais profunda mesmo, para eu entender até questões emocionais que possam estar refletindo nesse uso do cartão de crédito, né? Porque em alguns casos, eu posso até dizer, né, tendo esse atendimento diretamente com pessoas, que é uma ilusão mesmo, né? E a pessoa acaba alimentando um certo status que ela não tem, vindo muito dessa facilidade que foi fornecida pelo cartão de crédito, né? Então, uma das primeiras coisas é ter essa conversa para a gente alinhar expectativas e eu identificar ali alguns fatores emocionais primeiro, para aí sim a gente fazer um mapeamento da vida da pessoa e a gente entender quando será possível a gente retirar o cartão de crédito. E aí eu deixo muito claro que esse é uma das primeiras ações, simplesmente pelo fato da pessoa expor a pessoa a um fator, né, que eu costumo dizer assim, que é mágico, mas não é magia, é científico, comprovado, que é expor a pessoa à dor do pagamento, né? Essa dor do pagamento basicamente se resume em: quanto mais físico é o dinheiro, menos eu vou gastar. Enquanto a contrapartida do cartão de crédito é eu postergar os meus gastos, e por isso mesmo ele dá essa ilusão de que eu posso gastar mais. Quando eu faço essa transição do cartão de crédito para o débito, eu consigo ter muito mais controle das minhas finanças. E eu sempre falo, no final das contas, é equilíbrio, né? Eu tenho lá as minhas despesas fixas, eu vou arcar com essas despesas fixas e vou gerenciar os meus gastos variáveis, que muita gente coloca no cartão de crédito e até nomeia a despesa como cartão de crédito. E aí a outra pegadinha cartão de crédito não é despesa, é a forma de pagamento. Então eu sempre deixo isso muito claro e existe um processo até que essa transição ocorra de fato e aí a pessoa consiga um controle maior, né? Nossa, foi impactante essas falas, mostrando que realmente dá para tocar na dor da pessoa, controlar, ou seja, o planejamento financeiro, as pessoas acham que vai ser um profissional que vai apenas montar um plano. Na verdade, ele está te educando financeiramente. Ele está te dando acesso a algo que você nunca teve. A educação na escola, você teve acesso a matemática, a português, geografia e, consequentemente, você tem um conhecimento. Mas quando chega na educação financeira, você não teve acesso nenhum. Então, um planejador financeiro, além de ele planejar toda a vida financeira, ele também passa pelo processo de educar. E muitas pessoas não imaginam que um simples contato com um educador financeiro, com um planejador financeiro, pode impactar na sua vida por completo. Porque quem não quer ser próspero e quem não quer ter uma boa vida, tomar boas decisões financeiras, ter um contato, às vezes, ali num período de uma mentoria de 4 meses, você causa um impacto na sua vida ao resto da vida. Verdade, muito bom. E muitas das vezes as pessoas não têm a menor ideia. E, Sandra, você tem alguma dica que eu gostaria até que você direcionasse para o público exclusivamente? Como controlar, o que você tem a falar sobre o cartão de crédito para encerrar esse tema? Uma coisa bem impactante com a sua experiência, lidando ali com as crianças, mas também com os adultos. O que você tem a dizer? Do cartão de crédito, vale a pena você já começar a mostrar para as crianças desde pequeno que o cartão de crédito tem que ser pago. Ele tem que ser pago com aquele mesmo dinheiro que você recebeu. Então eu tenho até uma brincadeira que eu faço sempre para as crianças, que eu falo para os pais fazerem em casa, que é:
Você costuma dar alguma semanada, alguma coisa? Sei lá, você está dando R$10 por semana para o seu filho, por exemplo. Você fala para ele, esse mês a gente vai fazer diferente. Eu vou escrever aqui nesse papel em branco os R$10 que eu dou para você. E a gente vai fixar junto aqui na porta da geladeira. E você faça isso com seu filho. Cada vez que ele for usar um pouquinho daquele dinheiro, em vez de ele ir lá comprar o chocolate que custou R$2, ele vai marcar aqui que ele gastou os R$2. E a gente vai subtraindo desses R$10 que ele tem. Durante a semana ele vai vendo esse dinheiro diminuir. Seria melhor, claro, se ele tivesse o dinheiro em espécie? Sim, só que hoje em dia a gente quase não tem dinheiro em espécie. Isso dificulta muito ensinar as crianças. Elas vão ter que aprender a usar cartão de crédito? Então, quem sabe uma brincadeira como essa não seja interessante para as crianças irem marcando quanto que elas ganham, quanto que elas vão gastando e a hora que chegar no final, elas gastaram tudo, acabou o dinheiro dela do cartão de crédito. Elas querem continuar gastando um pouquinho a mais? Você pode até começar a entrar com o que são juros. Mas aí você vai explicando para ela e você vai cobrar. Cada R$1 que ela gastar a mais, ela vai ter que te pagar R$2 ou alguma coisa assim. Para ela sentir na pele que é o dinheiro que o cartão de crédito tem que ser pago. O dinheiro que você tem é limitado. É aquele dinheiro que você tem. Se for no cartão de crédito, se for no cartão de débito, se for no dinheiro, o dinheiro é o mesmo. Você tem que mostrar isso para as crianças desde pequenininhos. Isso é incrível, porque as pessoas falam assim, percebe que quando vai ensinar inglês para uma criança, ela pega muito rápido. Uhum. Enquanto a gente fala de educação financeira, é lógico que ela vai pegar muito rápido. Isso nada mais é que uma condição na nossa mente chamada neuroplasticidade. A nossa mente, ela é adaptável. Nós percebemos que o cérebro de uma criança, ela é bem maleável. E, consequentemente, lá dentro, nós temos algumas conexões que nós fazemos. Nada mais é que a neuroplasticidade é assim, ó. Na época da infância, o amiguinho, eu quero ser seu amiguinho, eu quero ser seu amiguinho. E você monta um ciclo de amigos. Só que aquele ciclo de amigos vai te levar para o resto da vida. Não é à toa que nós chegamos na fase adulta, muitas vezes com os amigos que nós fizemos na infância. Isso. Então, você precisa fazer novos amigos, porque essa situação do neurônio lá, ele conectou com uma pessoa que infelizmente não vai te levar à prosperidade financeira. Então você tem que conectar com outros amiguinhos, você tem que fazer novos colegas. E aí começa a construção. Como que eu vou fazer? Por a neuroplasticidade, eu entendi, mas como é que eu faço? Primeira coisa, você tem que se construir por dentro. E a criança, ela está muito adaptável a fazer essa arte. O cérebro da criança tem uma condição genética muito grande. Quando chega na fase dos 25, nós temos a informação que até aprender um novo idioma é um pouco mais difícil, porque já está maduro, já é uma condição diferente a nossa mente. Então, começar ali de imediato com a criança é uma coisa incrível. Realmente causa um impacto gigantesco. Agora que nós falamos de cartão de crédito, vamos falar um pouco da Black Friday. Okay. A Black Friday nada mais é que o quê? As pessoas falam, chega no período da Black, eu vou aproveitar, só que nada mais é que o quê? Durante meses e meses você foi culturalizado e bombardeado de diversas informações, achando que você vai ter o melhor benefício possível. Só que na verdade o banquete da mesa é você, e não a empresa que você tanto acha que está conseguindo desconto. Tudo no começo você percebeu que todo o planejamento foi culturalizado para conseguir conquistar o seu dinheiro. Enquanto você acha que está feliz porque conseguiu o produto que você tanto sonhava com um desconto quase mínimo, quem está feliz são as empresas que conseguiu te culturalizar, te pegar no momento certo e aumentar uma das maiores receitas, que é um dos maiores faturamentos, que é no período da Black, onde você consegue mexer no emocional das pessoas, fazendo ela realmente tirar a mão do bolso. Não é à toa que diversos empréstimos, limites de cartão de crédito são aumentados exclusivamente no período da Black. Causa um impacto gigantesco. E aí eu queria falar com a Cris. Cris, ali, chegando ali no período da Black, o que você tem a dizer esse período, sabendo que ele é estrategicamente montado para aumentar o consumo? Sim. Não é para desconto. As pessoas acham que tá tendo desconto. Fala, eu tô aqui, eu tô conseguindo. Só que, na verdade, assim como a Sandra falou, quando você pega um empréstimo ali, cada fatia que você paga do seu empréstimo é uma fatia de uma carniça gigantesca servida no prato dos urubus, que são um banco. Sim. Então, o que você tem a dizer sobre a Black ali, o período de
de promoções? Aham. Bom, a primeira coisa que eu falaria sobre a Black Friday é, primeiro, validar se de fato há algum desconto, né? Porque pode ser aquela Black Friday fake, né? Vamos dizer assim, onde, na verdade, ela passa o ano por aquele preço, chega na Black Friday, a diferença é muito mínima, e aí, por conta de motivações externas, você acaba fazendo aquele consumo, né? O que eu costumo falar muito para os meus clientes é, primeiro, você já sabe que isso vai acontecer no final do ano, e você já recebe todo o estímulo para esse consumo. Então, vamos já considerar isso no planejamento e fazer o devido acompanhamento se de fato será uma Black Friday? Se você de fato terá um desconto? Impressionante, né? Boa, nossa. Então, o que eu costumo muito organizar com os meus clientes é exatamente isso. E deixar claro, né? Uma vez planejado, tá tudo bem você fazer essa compra, né? Porque muitas das pessoas já passaram clientes por mim tomando a decisão da compra pelo fato de ser Black Friday. E aí o que eu costumo deixar claro a Black Friday não seria fator decisivo, mas sim a sua disponibilidade e capacidade financeira de compra daquele determinado consumo, né? Então, eu gosto muito de deixar claro com relação a isso, justamente para não ter consequências maiores no futuro e não gerar dívidas, obviamente, né? Realmente, ali as pessoas acham que o período da Black é simplesmente, pô, aproveitei a promoção, vou comprar e maravilha. Sim. Tá tudo certo. Só que, na verdade, não é bem assim. E volta lá naquela parte. Tudo bem planejado consegue algo com muito êxito, né? À toa que pessoas de alto escalão, ela tem uma agenda que elas organizam, às vezes, 2 vezes por semana. Geralmente é uma vez, mas às vezes 2 vezes por semana, porque toda a sua rotina tem que estar bem planejada. Uhum. E aí, Sandro, que eu queria mudar completamente o assunto, eu queria falar um pouco de salário mínimo. Porque, o salário mínimo nada mais é um salário imposto pelo sistema para você não morrer, mas também não viver. Ele simplesmente é um valor determinado para te determinar como uma máquina produtora cansada, onde você tem uma condição de acordar às 5 horas da manhã e chegar 7, 8, 9 horas da noite em casa. Nunca deu para ter o poder de compra e entender que a miséria é algo comum. Isso. O salário mínimo é algo tão impactante que as pessoas não têm noção que tem gente que vive a vida inteira recebendo o salário mínimo. Sim, e não tem uma condição nem de sair. Não tem nenhuma noção por onde que eu vou. Sandra, você tem alguma dica quando uma pessoa tá ali? Tem pessoas que realmente tiveram uma situação delicada. Estão passando por uma transformação de vida. Precisa realmente mudar a sua perspectiva de vida. Tá ganhando salário mínimo. Como é que faz? Precisa tirar esse véu que fica na frente dos olhos das pessoas. A gente vê gente que não consegue enxergar nenhuma possibilidade, ela não acha que ela não tem escolhas. Ela tem que continuar naquela vida e, na verdade, ela não tem. A hora que ela conseguir tirar esse véu, ela consegue ver que, por exemplo, ela trabalha como faxineira numa empresa. Verdade. E está ganhando aquele um salário mínimo. Tudo bem? Ela vai continuar com esse emprego, ela não tem problema, ela vai continuar, é um emprego perfeito, ótimo, necessário. Só que ela pode também fazer a marmitinha dela em casa e levar para a empresa e os empregados vão comprar dela, ou o bolo, ou o brigadeiro, o que ela sabe fazer. E ela ir atrás de uma renda extra. A hora que as pessoas começam a enxergar que elas têm possibilidade de ter uma renda extra e que essa renda extra tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa que ela saiba fazer, que ela goste, que ela faça porque ela vai ajudar as outras pessoas. Os nossos serviços, o nosso trabalho é para ajudar os outros. Quando a gente faz alguma coisa ajudando as pessoas, a gente faz com prazer, a gente faz com gosto, vale a pena, é divertido, é gostoso. Quando você leva um doce para a empresa para vender,
não é vergonha. E tem gente que acha que isso é vergonha. Pelo contrário, você está ajudando a adoçar a vida das pessoas, às vezes que estão ali precisando daquele açúcar, aquele docinho, aquela distração naquele momento, e você foi e levou esse prazer para ela. Fazer uma renda extra é uma coisa muito importante. Viver com salário mínimo é muito triste, porque a pessoa não consegue realizar sonhos. E todo mundo precisa de sonhos para viver. A gente precisa mais de sonhos do que o dia a dia. Ele fica muito triste quando ele é tão cortado. Se a gente mostrar para as crianças que dinheiro é liberdade, que dinheiro é fazer as melhores escolhas, a sua liberdade de poder falar assim, eu vou guardar, eu não vou gastar nisso, eu vou guardar porque eu quero comprar aquele grande. Você consegue ir mostrando para a criança que ela tem escolhas. Vai tirando esse véu que está tampando os olhos das crianças, tampando os olhos dos adultos e mostrando que ele não precisa viver só do salário mínimo. Tem muitas empresas, muitas lojas que ajudam você a vender por catálogo. Você pode levar o catálogo para onde você trabalha. Você é professora da rede pública, você pode vender para os outros professores. Não tem problema, mas só viver com o salário mínimo realmente é não realizar sonhos e isso é muito triste. Isso é verdade. E vai de encontro exclusivamente com tudo que você falou. A pessoa tem que fazer uma renda extra. Isso. A renda extra é aquele dinheiro que no momento de aperto ele te salva. É aquele dinheiro que quando você quer comprar algum presente, uma pessoa tão especial na sua vida, seja filho, esposa, marido, até a mãe, pai, você quer causar um impacto tão grande na vida dela, é um dinheirinho que você tem ali da renda extra. É o valor da renda extra que vai te colocar uma roupa mais bacana, que vai te permitir ir no show que você gosta, viajar às vezes para um local que você tanto deseja, é simplesmente o valor da renda extra. Só que muitas das vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. E foi aí que eu desenvolvi o modo RS. O modo RS, ele nada mais é que o quê? As pessoas, elas não sabem nem por onde começar. Elas não sabem como funciona o dinheiro. Ah, estou mega endividado, eu não sei por onde começar, eu tenho dívida de cartão de crédito, eu quero aprender investimento, e ela está completamente perdida. E aí, simplesmente, quando você entra no modo RS, você tem todo o passo a passo de entender como o dinheiro funciona, os passo a passo dos primeiros investimentos, e aí, quando chega no critério de renda extra, aí que entra o pulo do gato. Porque você fala, poxa, eu quero vender bolo de pote. Eu tenho uma ideia, só que ela não sabe nem por onde começar. E ali no modo RS eu desenvolvi uma inteligência artificial que nada mais é que qualquer ideia de negócio que você tenha, você simplesmente no WhatsApp mesmo, você vai abrir o seu celular, vai entrar no WhatsApp e vai mandar a sua ideia de negócio. Mandando a sua ideia de negócio, a própria inteligência artificial vai te dar todo o passo a passo. Se esse produto é validado ou não, se vale a pena vender, para quem você vai vender, como que você vai vender, quais maneiras de divulgar, até a maneira de produzir, ele dá. Os valores que você vai cobrar. E até se você não tem ideia nenhuma, porque tem pessoa, poxa, eu quero fazer uma renda extra, eu não tenho ideia nenhuma. A própria IA vai provocando a pessoa e ela pega as informações e fala, olha, com o seu conhecimento, com a sua competência, você é capaz de gerar isso, isso ou isso. E aí a pessoa escolhe e desenvolve uma renda extra. É impressionante como uma pessoa entra numa plataforma num valor mega acessível, a pessoa consegue impactar tanto a vida dela que pode transformar. Ela pode sair de devedora a investidora dentro de um curto período de tempo. Perfeito. E aí vai da disciplina da pessoa, né? Ô, Cris... Eu quero isso daí, tá? Não, pode deixar. Muito bom. Que ela está já no mercado, já estou começando a vender ela, está já no mercado aí impactando vidas de pessoas. Depende muito do preparo, tem uma demanda grande... já tem uma demanda grande aguardando o lançamento dela oficial. Ela está na versão de treinamento ali, mas já está indo bem. Boa. Ô, Cris, eu queria falar com você exclusivamente quando a gente fala de disciplina. Porque tem pessoa que é disciplinada exclusivamente para acabar com a vida dela. Sim. Não é à toa que a gente percebe que não é uma coisa ruim de se falar, mas é uma consequência que causa. Um fumante. O fumante é disciplinado. Sim. Ele fuma a todo momento e quando tem a situação que ele chega em casa, ele percebe que está sem cigarro, ele volta para a rua e vai atrás do cigarro. E se não tem local aberto, ele vai até o local mais longe para comprar. Só que isso é a disciplina aplicada no local incorreto. Só que toda
toda disciplina traz uma consequência. Sim. E aí nós já conhecemos as consequências que causam na vida de um fumante. Então, ter uma disciplina é tijolinho, não é uma explosão. Não é à toa que a pessoa fala, não, preciso de mais motivação, disciplina é motivação. Motivação nada mais é que um motivo para a sua ação. Só que a disciplina, ela é um tijolinho, é uma construção que você desenvolve. Quando a gente fala de disciplina, eu queria que você falasse um pouco de disciplina. Porque você não chegou até aqui, não foi saindo pra balada, não foi simplesmente fazendo bagunça, passando horas e horas da sua vida só assistindo televisão e série, comendo salgadinho. Não, foi tomando alguma atitude muito boa. Você colocou uma disciplina que te trouxe até aqui. O que você tem a dizer sobre esse ato? Eu acho que a disciplina ela pode vir de forma mais natural. Existem algumas áreas que a gente tem uma maior naturalidade e habilidade para lidar com a disciplina. E tem a disciplina que precisa ser construída, né? Já acabou? Peraí, ó. Ai, A gente corta, vai. Você vai voltar, eu corto. Eu vou voltar, tá? Aí isso fala mais. O problema, tá? É que você já virou um pouco. Ó, só uma Tá bom. dúvida, é 57, vai até que A horas? gente vai. 4h15. Tá, bom. ok. Peraí, só um minuto. A gente vai se organizar aqui. Tem muita coisa ainda? Não, mas a gente vai encaixando dentro do Tá horário. bom. O Gabriel tem habilidade para isso. Muito bom. A gente vai encaixando no Vai horário. lá, vai no começo da sua explicação. Tá bom. Peraí, só um minuto. Se quiser, eu faço pergunta de novo. Não, já pode Não, tirar da dela. disciplina. Vai embora. Já. Então, falando sobre a disciplina, eu acredito que tem duas formas, né? Tem uma disciplina que ela vem de forma mais natural, que são aquelas áreas da vida ou aqueles aspectos da vida que a gente tem maior naturalidade para lidar. Por exemplo, falando do meu caso, né? O financeiro é muito natural para mim. Então, tem essa disciplina que vem de forma mais orgânica, né? E tem uma disciplina que ela precisa ser construída a partir de uma rotina que faça sentido e que seja simples para essa disciplina ser construída, né? Então, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de ter uma rotina maior de exercícios, por exemplo, né? Eu começo e paro. E aí, isso também acontece nas finanças, né? Que tem aquela, agora eu vou me organizar, e aí chega em um certo momento que a pessoa para e aí começa todo o ciclo novamente. O que eu recomendo, né, nesses casos, principalmente, é sempre começar pequeno, né? Então, na contratação de um planejador, um consultor financeiro, a pessoa ali está de fato buscando uma ajuda em uma área que ela tem muita dificuldade. Então, por exemplo, na questão da poupança, né? Comece pequeno, que seja R$50, mas comece hoje, porque é esse hábito pequeno que vai fazer diferença ao longo da vida. Porque se em algum momento sobra dinheiro e ela economiza um valor que ela nunca economizou antes e não tem esse hábito de dar continuidade para construir essa disciplina, a chance dela retomar essa poupança, resgatar essa poupança é muito maior. Então, para essa disciplina construída, né, que precisa ser construída, eu sempre recomendo buscar ajuda. E um profissional para esses casos é sempre muito bem-vindo e acelera esse processo. Ou seja, até para ter disciplina, foi uma cultura que foi implantada, a pessoa não tem exclusivamente pela condição de ensinamento que ela não teve, e quando ela tem acesso a um profissional que consegue ensinar o passo a passo, ela consegue ter uma disciplina organizada, ao invés de ter uma disciplina no setor errado, que é o caso que eu acabei de explicar. Então, ela consegue ter uma disciplina no setor correto, que vai trazer bons resultados. Ô, Sandra, eu queria saber também um pouco de você sobre a disciplina. Como é que é a disciplina de umas pessoas, como que ela faz para ter disciplina, falando na questão de dinheiro mesmo, uma pessoa mesmo, como é que ela consegue? Que às vezes a pessoa até começa,
ela até consegue fazer investimento no primeiro mês, só que chega no segundo mês, Sandra, ela já não consegue usa, né? mais. Ela usa aquele dinheiro. Ela isso usa é o verdade. dinheiro, já começa a voltar a ficar endividada. Isso é muito comum. Por quê? Porque é difícil mesmo, não é fácil. É o que a gente vai fazendo. Foi o que a Cris falou. Da gente ir começando de pequenininho, aí é melhor. É aquilo. Você quer aprender a tocar violão? Então não deixa o violão dentro do armário. Deixa o violão em cima do sofá, em cima da cadeira que você vai sempre usar. Você quer comer mais maçã do que chocolate? Primeiro, nem compre o chocolate, né? Porque se você já compra, já fica mais difícil. Mas você deixa a maçã lá, certinha, com a faca perto, bonitinha em cima da mesa, porque você vai chegar com fome e vai pegar a primeira coisa que tiver na frente. Com dinheiro é a mesma coisa. Você tem que facilitar o que você quer e dificultar aquilo que você não quer repetir. Então, por exemplo, eu falo, hoje em dia, para a gente fazer investimento, tem as caixinhas, tem os cofrinhos dos bancos, né? Todo mundo tem, e elas rendem bem, viu, gente? 100% do CDB do CDI fácil, CDBs ótimos. São investimentos bons, mas as caixinhas são muito fáceis de ser resgatada. Ela fica ali meio na sua conta corrente e você acaba usando. Eu sempre falo, se você puser um investimento um pouquinho mais difícil de resgatar, você não vai poder usar aquele dinheiro. E se ele está guardado para alguma finalidade, o bom é que ele seja difícil mesmo de você conseguir resgatar. Então tenha sempre isso em mente. Se você quer poupar, dificulte. Não adianta você achar que vai poupar o dinheiro que está na sua conta corrente, porque não vai. Você vai acabar usando e com isso o dinheiro vai embora. Se você quer poupar mesmo, ponha no investimento um pouquinho mais difícil, que você tenha dificuldade em resgatar. A poupança é ótimo, todo mundo usa, mas ela também é meio fácil. Se você puder pôr num outro melhor, um Tesouro Selic, alguma coisa que renda até mais que a poupança, melhor para você. Vai tentando dificultar aquilo que você não quer repetir e facilitar o que você quer que se torne um hábito na sua vida. Essa é uma dica que eu acho fácil e boa de cumprir. Realmente, eu gostei muito. Porque, eu quero começar a fazer ateliê. Nossa, acho tão bonito. A minha avó conseguia fazer tantas coisas bonitas, só que eu sempre tento, mas e se você simplesmente pegar e começar deixando ali no balcão da sua casa, deixando na sua mesa, tudo já preparado. E aí quando chega naquele momento, você já começa a fazer aquela atividade. E aí o que eu digo, existe situações que vai te ajudar na disciplina. Vamos falar de dinheiro. Nossa, eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho o aplicativo que mais dá dinheiro no mundo. Eu tenho ele. Você tem ele e todo mundo tem ele. Ele é simples. Ele é melhor do que o Tigrinho, é melhor do que a aposta esportiva, ele é maior do que qualquer bet que já foi produzida, que se chama Despertador. Você precisa despertar. Isso mesmo, boa. Você pegou ali, colocou o horário, tocou o despertador, levanta. Levanta, vai pra cima. Isso. Não pode ter medo. Se você quer aprender a cuidar das suas finanças, busque um planejador, busque uma orientação de um profissional e vai pra cima. Realmente faça o que ele está pedindo. Você viveu uma vida tão indigna ali que você simplesmente pegava todo o seu dinheiro e queimava. Por que você não consegue passar um período de concentração, dedicação para conseguir um benefício tão maravilhoso que é ter um equilíbrio financeiro magnífico, poder tomar decisões financeiras, poder realmente fazer sua família feliz? Então, se você tem aquele período ali que você pode se dedicar, bota aquele despertador. Se vai tocar 4 horas da manhã, tocou 4 horas da manhã, levanta. Se vai começar a ter um hábito da leitura, porque se você quer ter dinheiro, você não pode ser ingênuo. Você precisa adquirir capacidades de conhecimento, né? Você entende matemática porque ao longo de muito tempo você foi educado sobre matemática. E aí, quando falo de dinheiro, você vai precisar ler livros sobre dinheiro, acompanhar profissionais que explicam sobre dinheiro. Você vai realmente se educar. E ali, Sandra, eu queria falar só um pouco do efeito Maharshi. O efeito Maharshi, ele foi aplicado em uma cidade específica, mostrando que se apenas 1% de determinada população entrar num período de condição mental, que seria uma
meditação muito profunda, onde a pessoa realmente se conhece e começa a mudar toda a realidade dela, 1% da população causou um impacto gigantesco em diversas cidades, tendo melhoria no setor de endividamento, no setor de brigas domésticas, no setor de brigas de trânsito, batidas de trânsito, colisões, questões de saúde dentro dos hospitais, ou seja, 1% da população. Se 1% da população simplesmente realmente aqui no Brasil se dedicar a entender educação financeira, a gente transforma esse Brasil numa máquina que ela realmente é. A gente está pisando no solo mais rico do mundo. O segundo país de terras raras. Quando a gente fala de terra rara, é um país onde tem uma qualidade de terra que qualquer plantio floresce. Então, você está pisando num solo que é riquíssimo. Então, se 1% da população mudar sua condição mental e realmente se dedicar, a gente transforma esse Brasil numa potência mundial. Excelente. Uma potência mundial. 5 minutos. Agora, deixa eu estralar aqui. Gente, rapidinho, 5 minutos. Fala o que você planejou, que aí você fala agora. O que você planejou aí pra você falar? Não, a gente corta essa até parte. já foi. Já foi? Senão puxa o assunto. Sandra, Eu acho que você tem que dar um encerramento para cada uma poder falar um pouquinho da sua rede social. Exato. Isso, aí eu vou puxando esse assunto aí, deixa eu dar uma Vou estrala. fazer na central aqui agora. Quem quiser olhar pra câmera, essa aqui do meio, tá? Tá bom. Tá legal. Daí Tá. a gente pega um plano geral de Aí vai 5 minutos de a gente conversando entre a gente, assim, um olhando pro outro. E aí... Ai. Não. Individualiza a imagem ou deixa na geral? Não, eu vou dar uma individualizada. Dá uma individual, mas vamos... Aí... É bom a gente olhar pra ali, pra câmera central, assim mesmo. É a Essa minha. aqui, né? Essa A gente deixa pro final mesmo ali, pro... A central só no finalzinho. Só um finalzinho mesmo, pra encerrar. Você vai apertar alguma coisa? Não, pera, onde eu olho? Aqui. Aqui? Tá bom. Aqui. Aí eu vou perguntando ali sobre suas redes sociais, blá blá blá, blá e você... Tá, tira a cadeira um pouquinho. Tá bom. Isso, beleza. Vamos lá. Câmera Gabriel, já. Cris, olha, você trouxe conhecimentos riquíssimos, você agregou muito, mostrou como as decisões financeiras impactam na vida de uma pessoa e não só dela, da família dela por completo. E só que aí eu queria te encontrar, eu queria contratar o seu serviço. Queria te conhecer um pouco mais. Você colocou umas informações, só que dentro de 1 hora eu não consigo te conhecer muito bem. Sim. Como é que eu faço para te encontrar mesmo? E qual que é o seu produto realmente de fato? Porque às vezes a pessoa tá entendendo, pegando alguns pedacinhos, mas ela não sabe exclusivamente como te encontrar e o que realmente você faz na vida das pessoas. Você pode explicar um pouco? Não, claro. Bom, a minha consultoria, ela envolve diretamente atendimento a pessoas físicas, então eu atendo tanto a parte de pessoas que querem desenvolver uma relação melhor com a grana, e aí a gente acaba trabalhando aspectos ali da vida financeira dela, como pessoas que querem uma ajuda de fato para realizar objetivos que ela já tem em mente. Ela já tem uma relação ali ok com o dinheiro e ela precisa validar uma ideia que ela tem. Por exemplo, a compra de um imóvel. Né? Então, a gente já passaram por mim diversas pessoas nesse cenário de uma compra de um imóvel, e você olhar o imóvel em si, mas o imóvel dentro de um planejamento financeiro é muito diferente. Então, meu atendimento está muito focado, né, tanto no planejamento financeiro quanto organização financeira, assim como também atendimento a autônomos e pequenos negócios, onde eu dou uma ajuda ali no próprio negócio da pessoa, em diversos temas, né? Para me encontrar, você pode me achar no Eu Cris Godoy. Além, né, do universo das finanças, eu compartilho ali um pouco da minha vida nômade, porque hoje, né, eu vivo um tempo em cada lugar, e aí ali eu também compartilho algumas curiosidades sobre essa vida e também sobre finanças. Caramba, que incrível, né? Uma pessoa riquíssima aqui que nós conseguimos encontrar. É um achado, né? É um achado. E, Sandra, vamos lá. Porquinho Gordo. Você já está no meios digitais há bastante tempo, sempre agregando muito valor à vida das pessoas, mas como é o seu trabalho, quais seus produtos, né? Perfeito. E como te encontrar, Sandra? Tá ótimo.
Porquinho Gordo realmente já está há bastante tempo, já está há muitos anos aqui, ajudando, ensinando e dando bastante conteúdo para os pais poderem levar para os filhos. O mais importante é a gente poder levar isso, é isso que a gente faz, com todo carinho, com todo afeto e com bastante conhecimento que os pais precisam. Eu levo muito conhecimento através do Porquinho Gordo, então todas as redes sociais chamam Porquinho Gordo. Porquinho Gordo é aquele cofrinho cheio, então é fácil de lembrar, de pôr as moedinhas dentro, é o Porquinho Gordo. No YouTube, entra no canal, segue a gente, e no Instagram, segue a gente também, @Porquinho Gordo. Com isso você pode me mandar direct, pode estar entrando em contato com a gente faz palestras em condomínios, palestras em empresas para os colaboradores poderem aprender como que eles levam a educação financeira para os filhos. Porque às vezes os pais querem fazer isso, mas não sabem como começar. O Porquinho Gordo ensina brincadeiras, desafios, historinhas, o jeito que os pais podem levar para dentro das suas casas para criar filhos mais bem-sucedidos. É incrível, Sandra. Sandra, gostei muito, foi uma coisa riquíssima ali. E eu queria também falar da minha rede social. Para me encontrar é fácil, Gabriel.finanças. Não tem como, ali você vai encontrar um menininho de cabelo ruivo que fala muito bem sobre o dinheiro, um menino que já desenvolveu o modo RS, e só passar um pouco às vezes fala, poxa, esse menino novo? Quem é esse menino novo? Dentro de 5 anos após eu terminar a escola, eu me formei em 3 faculdades, eu sempre investi 70% da minha renda, dentro de curto período de tempo eu consegui um patrimônio muito grande de investimento, sempre tive uma boa renda, e, consequentemente, eu precisava ensinar isso para mais pessoas. Foi aí que eu desenvolvi o modo RS, um modo realmente feliz de viver a vida. O RS vem de risos mesmo, e por isso que eu quero impactar novas vidas. E sim, eu desenvolvo mentorias financeiras exclusivas para pessoas e também eventos dentro de instituições escolares, igrejas, empresas, onde eu coloco ali na prática. E eu mostro como que funciona o dinheiro e eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro na hora. Você quer aprender a ganhar dinheiro em 2 minutos com um especialista? É só me contratar, que eu te ensino muito bem. Eu queria agradecer a atenção tanto dos telespectadores, como também da presença de vocês. Foi muito gratificante, foi riquíssimo falar um pouco mais do dinheiro. E eu queria, para finalizar, eu criei uma musiquinha que eu verifiquei e eu acho que tá tendo um bom resultado. Eu queria que vocês cantassem. Vamos ver, eu não conheço. A musiquinha é assim, ó. É tudo que eu faço prospera, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço prospera, eu sou um sucesso. Aí tudo que eu faço prospera, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço prospera, eu sou um sucesso. Vamos finalizar. Muito bom. Vamos lá, gente, vamos finalizar essa musiquinha que vocês têm que cantar todos os dias para puxar aquela energia positiva, ensinando para vocês que você é um sucesso. Então vamos lá, ó. Tudo que eu faço prospera, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço prospera. Eu sou um sucesso. Muito obrigado.